Vamos lá, essa questão, né, que eu também selecionei e eu propus, ela já é um pouquinho mais chata, justamente por causa dessa singularidade aqui. Tá bom? Então f de x é igual a x quadrado sobre x menos 4, né? Que é muito parecido com uma das questões que a gente já fez, né, das provas anteriores. Então, se você fizer essa, também vai estar bem preparado aí para a prova. Então, passo 1, singularidade, nunca dividir por zero. Então, x menos 4 é diferente de zero, x é diferente de 4. Singularidade. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Raízes, vou igualar a função a zero. Então, no caso, não se preocupe com zerar o denominador, porque é singularidade. Eu vou zerar sempre o numerador. X quadrado é zero, então x é zero. E aí, acha o ponto, né? Sempre substituindo na função original. Nós temos aí o ponto 0, 0, né, como raiz, né? No caso, x é zero, tudo bem? Na real, raiz não precisa substituir na função original. Para achar sempre os pontos críticos e os pontos de inflexão, substitui os valores de x encontrado, né, depois de igualar a zero na função original, tá bom? Então, continuando, pontos críticos, primeiro, né, você vai calcular a primeira derivada da função. Se você fez direitinho, vai conferindo as contas, vai dar x quadrado menos 8x sobre x menos 4 ao quadrado, tá bom? A primeira derivada você vai igualar a zero para achar o ponto de, pontos críticos, né? No caso, ou ponto de mínimo ou de máximo, a gente vai analisar. Então, igual a zero. X quadrado menos 8x é zero. Fatora, que é mais fácil. Pode usar Bhaskara, pode usar seu produto, mas fatorando é muito mais rápido, né? Coloca o x em evidência, x menos 8 igual a zero. Então, você vai obter aqui ou x é zero ou x é 8. Nesse caso, você tem dois pontos, né? Dois pontos críticos. E aí, para achar a coordenada deles, substitua na função original. Quando x é zero, coloca lá na função original, a f de zero dá zero. Muito bem, primeiro ponto é o 0, 0. E quando x é 8, coloca lá na função original, 8 ao quadrado sobre 8 menos 4, 64 sobre 4, que dá 16, certo? Então, os pontos críticos são 0, 0, 8, 16. E aí a gente consegue achar o quê? O intervalo aqui de crescimento e decrescimento, certo? Lembrando que nós temos x quadrado menos 8x é uma parábola boca para cima, parábola sorridente, boca para cima. Significa que antes do zero ela é crescente, entre o 0 e o 8 decrescente, e do 8 para frente ela volta a ser crescente, onde o 0 e o 8 são, né, os valores de x que a gente encontrou para a primeira derivada ser zero. Ok? Pontos críticos. Vamos fazer exatamente a mesma coisa para achar os pontos de inflexão e concavidade, só que agora com a segunda derivada. E você vê que é meio trabalhoso, né, calcular a segunda derivada disso. Portanto, na prova ele já vai ter dado para você que a segunda derivada é 32 sobre x menos 4 ao cubo, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai analisar essa função. Veja, quando o x for maior do que 4, né, essa parcela, né, vai ser positiva. E quando o x for menor que 4, tudo isso vai ser negativo, né, porque está elevado ao cubo. O número negativo aqui vai ser, né, vai fazer com que meu resultado seja também negativo. Significa que para frente do 4, a função f duas linhas, que é a segunda derivada, é positiva, e para trás do 4, ela é negativa. Tudo bem? E a gente consegue encontrar o quê? O intervalo de crescimento e decrescimento. No caso, para frente do 4, desculpa, a gente conseguiu a concavidade. Para frente do 4, concavidade, ela é positiva. Então aqui tem um erro, né? Vamos redesenhar. Tá errado e tá errado, tá? Então vou desenhar aqui do lado. Do 4 para frente, como a função vai dar um valor positivo, a concavidade ela é sorridente. E para trás do 4, ela é triste. Tá certo? Muito bem. No caso, não vai ter ponto de inflexão, porque o x não pode ser 4, né, com transistência. Então, nesse caso, não existe ponto de inflexão, tá? Escreve na prova, né? Não existe ponto de inflexão. Muito bem. Continua. E agora calcular todos os limites necessários. Primeiro, o limite tendendo a mais infinito e menos infinito. No caso da função, x² sobre x menos 4, sempre, né, olha para
para a potência maior, que é o x². Então, fatora embaixo também por x². Vai dar x², 1 sobre x menos 4 sobre x², simplifica x² com x². Esse valor vai tender a zero, esse valor tender a zero também, né? Então, vai dar 1 sobre 0, que dá mais infinito. E, se a gente fizer a mesma coisa para o menos infinito, né? A função vai dar menos infinito. Tudo bem? Faça a mesma coisa agora, só que para singularidade, ou seja, quando x for 4, né? Então, limite do x tendendo a 4 pela direita. Então, se o valor é 4 pela direita, aqui vai dar um valor positivo, e tendendo a 0, e positivo em cima também, por isso que é mais infinito. E tendendo a 4 pela esquerda, aqui vai tender a um valor 0, só que pela esquerda, então 0 negativo, né? E aqui um valor positivo, então por isso que deu menos infinito. Muito bom. E aí quando você compila todos os resultados, junta eles e resolve montar o gráfico, nós observamos que tem, além de ter a assíntota, né, que é o x igual a 4, vai dar como gráfico, né? Vai dar um gráfico assim. Tá certo? Caso você tenha dúvida, comece sempre, né, pelos pontos importantes. Sempre na ordem. Raiz, 0, 0. Muito bem. Pontos críticos. É o 0 e o 8,16. Pronto. Pontos de inflexão, tem? Não tem. Limites. X tendendo a infinito. É mais infinito. Ele vem lá por cima aqui, mais infinito. X tendendo a menos infinito. Então, vem por baixo aqui, menos infinito. Né? O x tendendo a 4 pela direita, mais infinito. Tá aqui, ó, o 4. A gente chama de assíntota, né, nesse caso. Mais infinito. E o 4 pela esquerda, menos infinito. Tá aqui. Né? E tudo que tá em vermelho, você vai ter marcado na prova, aí é só ligar, né? Só ligar as regiões. Então, você vai ligando e observando sempre, né, aqueles intervalos de crescimento e decrescimento e a concavidade. No caso do 4 para frente, a concavidade era sempre positiva, então até o 8 decrescente, do 8 para frente crescente, concavidade positiva, né? Concavidade sorridente. E aqui ao contrário, concavidade sempre boca para baixo, e do menos infinito até o 0 crescente, do 0 até o 4 decrescente. Ok, então esse é o gráfico final que você vai obter dessa questão.